Após um acidente devastador, um empresário impiedoso fica preso a uma cadeira de rodas e mergulha na amargura. Tudo muda quando 3 crianças de rua aparecem em sua vida, trazendo afeto, fé e a promessa de um milagre. Mas quando a transformação acontece, uma disputa judicial ameaçadora coloca em risco a nova família que nasceu do improvável. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva batia forte contra as janelas do 32º andar do edifício corporativo mais moderno da Avenida Paulista. Rodrigo Tavares observava a cidade lá embaixo, São Paulo pulsando em sua rotina frenética, e sentia o peso do império que construíra com as próprias mãos. Aos 43 anos, era dono de uma das maiores construtoras do país. Tinha participação em empresas de tecnologia, hotéis de luxo e até uma rede de supermercados que se espalhava por 3 estados. Seu nome estava sempre nas páginas de economia dos jornais, ora celebrado como visionário, ora criticado por suas táticas agressivas de negociação. Rodrigo não se importava com as críticas. Para ele, negócios eram guerra, e na guerra não havia espaço para sentimentalismos. Demitia funcionários sem pestanejar quando os números não correspondiam às expectativas. Fechava contratos usando brechas legais que deixavam parceiros menores em situação delicada. Comprava empresas em dificuldades por preços irrisórios e as desmontava como quem desmonta um brinquedo velho. Sua filosofia era simples e direta. Ou você come, ou é comido. Naquela tarde de quinta-feira, Rodrigo tinha acabado de fechar mais um negócio polêmico. Uma empresa familiar de móveis planejados, que sobrevivia há 30 anos no mercado, havia sido incorporada ao seu grupo por uma fração do valor real. Os antigos donos, um casal de idosos que não conseguiu acompanhar a transformação digital do setor, haviam assinado os papéis com lágrimas nos olhos. Rodrigo não sentiu nada além de satisfação por ter conseguido um preço tão vantajoso. Eduardo Monteiro, seu sócio e braço direito há mais de 10 anos, entrou na sala com uma garrafa de uísque importado e 2 copos de cristal. Eduardo era diferente de Rodrigo em aparência, mas similar em essência. Onde Rodrigo era direto e frio, Eduardo era sorridente e calculista. Sua especialidade era fazer as pessoas confiarem nele antes de extrair o que precisava. Juntos, formavam uma dupla imbatível no mundo corporativo paulistano. Ainda não sabe, mas aquele momento de comemoração seria um dos últimos da antiga vida de Rodrigo Tavares. O destino, com sua ironia característica, estava prestes a virar todas as certezas daquele homem de cabeça para baixo. 2 horas depois, Rodrigo dirigia seu importado prata pela Marginal Pinheiros em direção à sua mansão no Jardim Europa. O trânsito estava denso como sempre, mas ele não se importava. Ligou o som do carro e se perdeu em pensamentos sobre o próximo alvo de aquisição. Uma rede de clínicas médicas estava passando por dificuldades financeiras e seria perfeita para diversificar seu portfólio. A chuva havia parado, mas a pista ainda estava molhada e escorregadia. Rodrigo não viu o caminhão que perdeu o controle alguns metros à frente. Não teve tempo de reagir quando o veículo pesado atravessou a pista e outros carros começaram a frear bruscamente. O som de metal se retorcendo ecoou pela marginal. Rodrigo tentou desviar, mas o reflexo veio tarde demais. Seu carro foi atingido na lateral por outro veículo que derrapou e o impacto o jogou contra o guardrail com uma força brutal. Os minutos seguintes foram uma confusão de sirenes, gritos e dor. Muita dor. Rodrigo ouvia vozes ao seu redor, mas não conseguia se mover. Sentia o corpo todo dolorido, especialmente as costas e as pernas. Uma sensação estranha, como se algo muito pesado estivesse pressionando sua coluna. Tentou mexer os pés, mas não sentiu nada. O pânico começou a tomar conta, mas logo a escuridão o envolveu. Quando acordou, estava em um quarto de hospital particular. A luz branca do teto machucava seus olhos. Aos poucos foi reconhecendo os rostos ao redor. Eduardo estava ali, com expressão preocupada que parecia genuína. Havia médicos, enfermeiras, e no canto da sala, quase escondida atrás de todos, estava Helena.
Helena Tavares, sua esposa há 15 anos, era uma mulher bonita de 40 anos que havia aprendido a viver na sombra do marido. Filha de uma família tradicional paulistana em decadência, ela se casara com Rodrigo quando ele ainda estava construindo seu império, atraída pela ambição e determinação que via naquele homem. No início, havia amor, ou pelo menos o que ambos acreditavam ser amor. Mas com o passar dos anos, o casamento se tornara uma convivência fria e protocolar. Rodrigo vivia para os negócios, chegava tarde em casa, viajava constantemente. Helena se dedicara a causas beneficentes, cursos de arte e um círculo social de mulheres tão solitárias quanto ela. Olharam-se naquele momento, marido e mulher, e por um instante, Rodrigo viu algo nos olhos dela que não conseguiu decifrar completamente. Preocupação, sim, mas também uma tristeza antiga, como se aquele acidente fosse apenas mais um capítulo de uma história já fadada à melancolia. O médico principal, um neurocirurgião renomado chamado Dr. Carvalho, explicou a situação com a delicadeza possível, mas sem esconder a gravidade. O acidente havia causado uma lesão séria na medula espinhal. Rodrigo havia passado por uma cirurgia de emergência que estabilizou a coluna, mas o prognóstico era incerto. No momento, ele não tinha movimentos nas pernas. Havia uma possibilidade de recuperação parcial com fisioterapia intensiva, mas também havia chance de a paralisia ser permanente. Rodrigo ouviu tudo em silêncio, processando as informações como se fossem dados de um relatório empresarial. Mas quando ficou sozinho no quarto, a realidade caiu sobre ele, com o peso de uma montanha. Ele, que sempre controlara tudo e todos ao seu redor, estava preso em um corpo que não respondia aos seus comandos. As pernas que o levaram por tantos lugares, que subiram escadas de sucesso, que pisaram em tantos concorrentes, agora eram duas massas inertes sob o lençol hospitalar. Os dias no hospital foram uma tortura silenciosa. Fisioterapeutas vinham diariamente, tentando estimular seus músculos, movimentando suas pernas passivamente, procurando qualquer sinal de resposta nervosa. Rodrigo cooperava mecanicamente, mas por dentro sentia uma raiva crescente. Raiva do caminhoneiro que causou o acidente, raiva dos outros motoristas, raiva do destino, raiva de si mesmo. Eduardo visitava todos os dias, trazendo relatórios e documentos para assinatura. Os negócios continuavam, e Rodrigo tentava se manter no controle, mas era cada vez mais difícil concentrar-se. Helena vinha também, mas ficava pouco tempo. Sentava-se na cadeira ao lado da cama, folheava revistas, fazia comentários vagos sobre o clima ou sobre alguma notícia sem importância. A distância entre eles, já grande antes, parecia ter se tornado um abismo intransponível. Após 3 semanas, Rodrigo recebeu alta. Voltaria para casa em uma cadeira de rodas, com uma equipe de enfermagem para cuidados básicos e um fisioterapeuta que viria 3 vezes por semana. As modificações necessárias na mansão já estavam sendo feitas. Eduardo cuidara de tudo com eficiência. A mansão, no Jardim Europa, era um palácio moderno de 3 andares, com jardins imensos, piscina, quadra de tênis e uma garagem que comportava 8 veículos. Rodrigo sempre se orgulhara daquela propriedade, símbolo máximo de sua vitória sobre a vida. Agora, ao ser levado para dentro em uma cadeira de rodas, sentiu que aquela casa imensa era uma prisão dourada. Helena contratou mais empregados e reorganizou o andar térreo para que Rodrigo tivesse acesso a tudo que precisava. Um quarto foi transformado em suíte adaptada, com banheiro especial e equipamentos de apoio. A biblioteca virou sala de fisioterapia, tudo muito eficiente, tudo muito frio. As semanas se transformaram em meses. Rodrigo passou a recusar visitas de amigos e conhecidos. Não queria que vissem o grande Rodrigo Tavares reduzido àquela condição. Eduardo continuava vindo regularmente, trazendo papéis para assinar, mas até essas visitas começaram a incomodá-lo. Rodrigo percebeu que estava perdendo o controle real dos negócios. As decisões eram tomadas por Eduardo e apenas referendadas por ele. Sua assinatura era necessária, mas sua opinião cada vez menos. Helena também mudara. Ou talvez ele que nunca tivesse realmente prestado atenção nela.
a esposa se tornara mais distante, mais mecânica em seus cuidados. Verificava se ele tomara os remédios, se o fisioterapeuta havia chegado, se a comida estava adequada. Mas não havia calor, não havia conexão. Dormiam no mesmo andar, mas em quartos separados. Quando se encontravam nas refeições, conversavam sobre trivialidades ou simplesmente comiam em silêncio. A amargura foi se instalando na alma de Rodrigo como uma erva daninha que cresce e sufoca tudo ao redor. Ele, que sempre fora ativo, dominador, senhor do próprio destino, agora dependia de outros até para as tarefas mais básicas. A fisioterapia não mostrava progressos significativos. Havia dias em que jurava sentir um leve formigamento nos pés, mas os médicos diziam que poderia ser apenas impressão, o cérebro tentando criar sensações que não existiam mais. Foi em uma tarde de sábado, 4 meses após o acidente, que tudo começou a mudar. Rodrigo estava no Jardim dos Fundos, próximo ao muro que separava a propriedade da rua. Helena saíra para um evento beneficente e os empregados estavam ocupados com suas tarefas. Ele ficara ali, simplesmente observando as plantas, tentando encontrar algum sentido em sua nova existência limitada. Foi quando ouviu as vozes do outro lado do muro, vozes infantis, rindo e conversando. Rodrigo franziu a testa, irritado com a invasão de sua paz. O som vinha de um buraco pequeno na base do muro, uma falha na estrutura que ele nunca havia notado antes. De repente, 3 rostos infantis apareceram pelo buraco. 3 meninos sujos e magros, com roupas rasgadas e expressões esperançosas. O maior deles, que devia ter uns 12 anos, foi o primeiro a falar. "Moço, o senhor tem alguma comida que possa dar para a gente? A gente tá com muita fome." Rodrigo os observou com frieza. Mesmo na cadeira de rodas, mesmo na condição em que estava, seu primeiro impulso foi de desprezo. Crianças de rua, pedintes invadindo sua propriedade. Estava prestes a gritar por um empregado quando algo o deteve. Talvez fosse a forma como os 3 o olhavam, sem medo, apenas com esperança genuína. Ou talvez fosse o fato de que, pela primeira vez em meses, ele se sentiu no controle de uma situação, mesmo que pequena. "Vocês querem comida?" perguntou ele, e sua voz saiu mais áspera do que pretendia. "Sim, senhor. A gente não come desde ontem." O mais velho sorriu, revelando dentes brancos em contraste com o rosto sujo. Rodrigo deveria ter mandado embora, deveria ter chamado a segurança, mas algo naquele momento, na solidão daquela tarde, na amargura que corroía seu peito, fez com que uma ideia sombria e ao mesmo tempo absurdamente tentadora surgisse em sua mente. "Entrem por aí", disse ele, apontando para o buraco no muro. "E venham até aqui." Os 3 meninos se entreolharam, surpresos mas esperançosos, e começaram a se espremer pelo buraco. O mais velho veio primeiro, seguido por um garoto um pouco menor, de olhos grandes e expressivos, e por último, um menino miúdo que não devia ter mais que 8 anos e carregava um pequeno crucifixo pendurado no pescoço. Quando os 3 estavam à sua frente, sujos e descalços, mas de pé eretos, Rodrigo os examinou com o olhar calculista de sempre. Eram crianças de rua, sem dúvida. Provavelmente órfãos ou abandonados, vivendo de migalhas e caridade alheia. Em outra vida, Rodrigo teria passado por eles, sem sequer notar. Agora, ali estava, frente a frente, com 3 seres humanos que não tinham absolutamente nada, mas ainda encontravam forças para sorrir. "Como vocês se chamam?" perguntou. "Eu sou Lucas", disse o mais velho. "Esse aqui é o Mateus", apontou para o do meio, "e o pequeno é o Gabriel." Rodrigo assentiu, processando a informação como se estivesse em uma reunião de negócios. Então, numa demonstração de sua velha frieza e agora temperada com a amargura de sua condição, fez uma proposta que mudaria todas as suas vidas. "Vocês querem comida? Querem uma casa? Querem uma vida melhor?" Os 3 assentiram vigorosamente, com os olhos brilhando de esperança. "Então me façam voltar a andar", disse Rodrigo, sua voz carregada de um misto de desafio, escárnio e desespero escondido. "Se conseguirem me fazer sair desta cadeira de rodas e caminhar novamente, eu prometo que adoto os 3.
Dou uma casa, comida, educação, tudo, mas só se eu voltar a andar. Se não conseguirem, apenas os alimentarei enquanto tentam e depois vocês vão embora. Aceitam o desafio? O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo esperava que as crianças rissem ou ficassem confusas ou simplesmente fugissem daquele homem maluco. Mas Lucas, o mais velho, deu um passo à frente e estendeu a mão suja para Rodrigo. A gente aceita sim, senhor. Nós vamos fazer o senhor andar de novo, eu juro. Mateus e Gabriel se aproximaram também, seus olhos cheios de uma determinação que Rodrigo não esperava ver. O pequeno Gabriel segurou seu crucifixo e disse com voz suave: Deus vai ajudar a gente. O senhor vai andar, sim. Rodrigo apertou a mão de Lucas, sentindo a palma áspera e calejada do menino contra a sua própria mão, que antes era dura de tanto controlar negócios, mas agora estava macia pela inatividade. Naquele aperto de mãos, selou-se um pacto que nenhum dos quatro compreendia completamente ainda. Vocês podem ficar no quarto dos fundos enquanto tentam, disse Rodrigo, apontando para uma construção anexa à casa principal que antes era usada para armazenar ferramentas de jardim. Vou mandar preparar o local e trazer comida, mas fica claro, se em 6 meses eu não estiver caminhando, nossa combinação termina e vocês vão embora. Entendido? Entendido, disseram os três em uníssono. Rodrigo chamou a empregada principal, Dona Célia, uma senhora de 60 anos que trabalhava na casa havia mais de uma década. A expressão de choque no rosto dela, ao ver as 3 crianças sujas, foi visível. Mas Rodrigo não deu explicações detalhadas. Ordenou que preparasse o quarto dos fundos, arranjasse roupas limpas para os meninos e servisse uma refeição completa. Dona Célia, sempre discreta e obediente, assentiu e levou os 3 para dentro. Rodrigo ficou ali no jardim, olhando para o espaço vazio onde os meninos haviam estado momentos antes. O que ele acabara de fazer? Que impulso louco o levara a aceitar 3 crianças de rua em sua casa com uma promessa absurda de adoção caso o fizessem andar? Talvez fosse a solidão, talvez fosse o desespero disfarçado de desafio, ou talvez, no fundo de sua alma endurecida, ainda existisse uma faísca de humanidade que ele próprio desconhecia. Fosse qual fosse o motivo, a decisão estava tomada. Os dados estavam lançados. Quando Helena voltou do evento à noite e soube da presença dos meninos, sua reação foi de surpresa e irritação contida. Rodrigo, o que você estava pensando? Trazer essas crianças para dentro da nossa casa, isso é loucura. Rodrigo a encarou de sua cadeira e pela primeira vez em meses sentiu uma sombra de sua antiga autoridade. É temporário. Eles vão tentar me ajudar com a fisioterapia. Se funcionar, ótimo. Se não, eles vão embora. Simples assim. Mas essa não era a verdade completa e ambos sabiam disso. Helena suspirou, cansada demais, para discutir, e foi para seu quarto. Deixou claro que não se envolveria com aquelas crianças. Era um problema de Rodrigo, e ele que lidasse com as consequências. Naquela noite, enquanto estava deitado em sua cama adaptada, Rodrigo olhou para o teto e se perguntou se havia cometido o maior erro de sua vida, ou se por algum milagre que não compreendia, havia acabado de tomar a melhor decisão. O tempo diria. No quarto dos fundos, recém-limpo e aquecido, 3 meninos dormiam em camas de verdade pela primeira vez em muito tempo. Lucas, o mais velho, mantinha os olhos abertos por mais tempo, processando tudo o que havia acontecido naquele dia extraordinário. Mateus e Gabriel já dormiam profundamente, exaustos, mas saciados e seguros. Lucas olhou pela janela em direção à mansão imponente e fez uma promessa silenciosa. Ele não sabia como, não tinha nenhum conhecimento médico, não fazia ideia de como curar alguém que não sentia as próprias pernas. Mas encontraria um jeito. Tinha que encontrar. Aquela era a chance deles, talvez a única, de ter uma vida diferente. E ele não a deixaria escapar. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava viva na noite, com suas luzes infinitas e seus milhões de histórias entrelaçadas. Em um canto do Jardim Europa, dentro de uma mansão luxuosa, um empresário amargo e 3 crianças esperançosas haviam acabado de começar uma jornada que nenhum deles poderia prever.
Uma jornada que testaria não apenas a possibilidade médica de cura, mas a capacidade humana de transformação, perdão e amor. O primeiro dia havia terminado. Os próximos meses seriam uma verdadeira prova para todos. Os primeiros raios de sol entravam pelas janelas do quarto dos fundos quando Lucas abriu os olhos. Por um momento sentiu-se confuso, sem reconhecer onde estava. O colchão era macio demais, os lençóis cheiravam a lavanda e havia um teto sobre sua cabeça sem goteiras ou buracos. Então a memória voltou como uma onda. A mansão, o homem na cadeira de rodas, a promessa impossível que haviam feito. Lucas sentou-se na cama e olhou para seus companheiros. Mateus roncava suavemente, enrolado no cobertor como um bicho da seda em seu casulo. Gabriel, o menor, dormia de bruços com o crucifixo ainda preso ao pescoço, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. Por quanto tempo não dormiam assim em paz e seguros? A porta se abriu e Dona Célia entrou carregando uma bandeja com café da manhã. Pão francês quentinho, manteiga, geleia, leite com chocolate e frutas. O cheiro acordou Mateus e Gabriel imediatamente. Bom dia, meninos. Tomem o café antes que esfrie. Depois vão tomar banho de verdade e vestir essas roupas limpas que separei, disse ela, apontando para 3 pilhas de roupas sobre uma cadeira. Sua voz era firme, mas não cruel, a voz de alguém que tinha um trabalho a fazer e o faria bem, independente de suas opiniões pessoais. Os 3 comeram em silêncio, ainda processando a realidade em que acordaram. Lucas observava tudo com atenção, memorizando cada detalhe. Ele aprendera nas ruas que nada era permanente, que qualquer momento de conforto podia ser arrancado sem aviso. Precisava estar preparado. Após o banho e vestidos com roupas limpas que eram grandes demais para seus corpos magros, os 3 foram levados até a sala de fisioterapia, onde Rodrigo já os esperava. O empresário estava sentado em sua cadeira de rodas, com uma expressão fechada e distante. Ao lado dele estava um homem alto de jaleco branco que se apresentou como Dr. Fernando, o fisioterapeuta. Então vocês são os milagreiros, disse Rodrigo com um tom de escárnio. Dr. Fernando aqui trabalha comigo há meses e não conseguiu me fazer sentir sequer um dedo do pé. Mas quem sabe vocês, sem nenhum treinamento, consigam fazer o impossível. O sarcasmo era evidente, mas Lucas não se deixou abater. Ele se aproximou e perguntou ao doutor com uma educação que surpreendeu a todos: o senhor poderia nos ensinar o que o senhor faz? A gente quer aprender para poder ajudar. Dr. Fernando olhou para Rodrigo, que deu de ombros, e então para os meninos. Havia algo na determinação daqueles olhos infantis que o tocou. Está bem, vou mostrar os exercícios básicos, mas entendam que isso leva tempo e pode não funcionar. Durante a sessão seguinte, os 3 meninos observaram atentamente cada movimento que o fisioterapeuta fazia. Lucas fazia perguntas constantemente, querendo entender o porquê de cada exercício. Mateus, mais silencioso, observava os detalhes sutis, a pressão aplicada, o ângulo dos movimentos. Gabriel simplesmente segurava a mão de Rodrigo com sua mão pequena e rezava baixinho. Rodrigo, inicialmente irritado com a presença das crianças, começou a se distrair observando-as. Era estranho ter aqueles seres pequenos e sujos, agora limpos, mas ainda frágeis, dedicando tanta atenção a ele. Ninguém, nem Helena, nem Eduardo, nem seus empregados, o olhava daquela forma. Como se ele realmente importasse, não pelo dinheiro ou poder, mas simplesmente por ser um ser humano. Os dias começaram a seguir uma rotina. Pela manhã, Dr. Fernando vinha para a sessão oficial de fisioterapia. Os meninos assistiam e aprendiam. À tarde, quando o profissional ia embora, era a vez deles tentarem reproduzir os exercícios. Lucas assumiu a liderança nas massagens e movimentações das pernas de Rodrigo. Tinha mãos fortes para um garoto de 12 anos, mãos calejadas de carregar peso e fazer trabalhos pesados nas ruas. Mateus, o do meio, descobriu que tinha um dom natural para conversar. Enquanto Lucas trabalhava, Mateus sentava-se ao lado de Rodrigo e simplesmente falava. Contava histórias da rua, mas não histórias tristes. Falava dos amigos que fizeram, das pequenas aventuras, dos momentos de bondade que encontraram em meio ao caos urbano.
Falava sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como as pessoas podiam mudar. No começo, Rodrigo ouvia com desdém, fazendo comentários sarcásticos, mas com o passar dos dias, percebeu que estava realmente ouvindo, às vezes até fazendo perguntas. Mateus tinha apenas 10 anos, mas falava com uma sabedoria que parecia vir de muitas vidas. Gabriel, o menor, era diferente dos outros dois. Ele não tentava fazer fisioterapia e não era grande conversador. Mas todos os dias, sem falta, ajoelhava-se ao lado da cadeira de Rodrigo e rezava. Rezava alto, com sua voz infantil clara, pedindo a Deus que fizesse um milagre, que devolvesse os movimentos para aquele homem que lhes dera abrigo. Rodrigo, que nunca fora religioso, que construíra seu império acreditando apenas na força de sua própria vontade, sentia-se desconfortável com aquelas orações. Várias vezes mandou o menino parar, mas Gabriel continuava inabalável em sua fé. Uma semana se passou, depois 2. A rotina se estabeleceu. Os meninos ajudavam também no jardim sob supervisão do jardineiro, um senhor japonês chamado Seu Takeshi, que trabalhava na propriedade havia anos. Aprendiam a podar, plantar, regar. O trabalho físico os mantinha ocupados e úteis, e pouco a pouco os empregados foram se acostumando com a presença deles. Dona Célia, especialmente, começou a suavizar. Ela via como os meninos comiam, com uma fome que ia além do físico, como se estivessem tentando preencher anos de privação. Passou a preparar porções extras, deixar doces escondidos em seus quartos, verificar se estavam agasalhados nas noites frias. Helena observava tudo de longe, com uma mistura de curiosidade e resistência. Ela não se aproximava dos meninos, mantinha sua distância educada, mas fria. Mas às vezes, Rodrigo a pegava observando pela janela quando os garotos brincavam no jardim, e havia algo em seu olhar que ele não conseguia decifrar completamente. Foi em uma tarde de terça-feira, 3 semanas após a chegada dos meninos, que Eduardo Monteiro apareceu para sua visita regular. Ele chegou com sua pasta de couro italiana, cheia de documentos, e seu sorriso profissional perfeitamente calibrado. Mas ao ver as 3 crianças no jardim, seu sorriso vacilou. Rodrigo, que história é essa que você está abrigando meninos de rua aqui em casa? Eduardo perguntou quando ficaram sozinhos no escritório. Rodrigo explicou brevemente o acordo. Eduardo ouviu com crescente descrença, e Rodrigo percebeu, com algo que parecia desaprovação genuína misturada com outra emoção que não conseguiu identificar. Isso é loucura, Rodrigo, você não conhece essas crianças. Podem ser perigosas, podem roubar, podem trazer problemas. E essa promessa de adoção? Você está vulnerável emocionalmente, não deveria tomar decisões assim. Rodrigo sentiu uma irritação crescer dentro dele. Desde quando Eduardo se importava tanto com seu bem-estar pessoal? Eles eram sócios, não amigos íntimos, e havia algo no tom de Eduardo que soava falso, como se estivesse recitando um roteiro. Eu sei o que estou fazendo, disse Rodrigo friamente, e se isso lhe incomoda, problema seu. Eduardo recuou, percebendo que havia ido longe demais. Desculpe, é que me preocupo com você. Somos parceiros há tanto tempo. Só não quero ver você sendo aproveitado. Eles passaram então aos negócios. Eduardo trouxe vários documentos para assinatura, explicando rapidamente cada um. Transferências de propriedade, novos contratos, autorização para vendas de ativos. Rodrigo assinava mecanicamente, confiando no sócio como sempre fizera. Mas, pela primeira vez, uma pequena semente de dúvida foi plantada em sua mente. Será que estava assinando tudo sem questionar demais? Após Eduardo ir embora, Rodrigo ficou sozinho no escritório por um longo tempo. Olhou ao redor, para os diplomas na parede, para as fotos de inaugurações e prêmios, para os símbolos de sua vida de sucesso. Tudo parecia distante agora, como se pertencesse a outra pessoa em outra vida. Uma batida suave na porta o tirou dos pensamentos. Lucas entrou, hesitante. Senhor Rodrigo, tá na hora da fisioterapia da tarde. A gente pode começar? Rodrigo assentiu e seguiu o menino de volta para a sala de terapia. Ali, os 3 já o esperavam. Lucas com suas mãos fortes prontas para trabalhar,
Mateus com suas histórias prontas para distrair, Gabriel com suas orações prontas para pedir. Enquanto Lucas massageava suas pernas, trabalhando os músculos com uma dedicação impressionante para alguém tão jovem, Rodrigo se pegou pensando em como era estranha aquela situação. 3 meninos que não tinham nada, que deveriam estar focados apenas em sobreviver, dedicavam horas todos os dias tentando ajudá-lo. Não por obrigação, não por medo, mas porque realmente queriam que ele melhorasse. Senhor Rodrigo, Mateus começou com sua voz suave. Posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor sempre foi assim? Tipo, sempre trabalhou muito e não teve tempo para outras coisas? Rodrigo considerou a pergunta. Vindo de um adulto, teria soado como crítica ou intromissão, mas vindo daquele garoto de 10 anos, soava como curiosidade genuína. Sempre trabalhei muito, sim. Construí tudo isso com minhas próprias mãos. Não tive tempo para fraquezas ou sentimentalismos. E valeu a pena? Mateus perguntou, com uma inocência que desarmava qualquer defesa. A pergunta ficou no ar, pesada e incômoda. Rodrigo não respondeu. Não sabia como responder. Valeu a pena construir um império se agora estava sozinho em uma cadeira de rodas, sem ninguém que realmente se importasse com ele além de crianças que conhecia há apenas 3 semanas? Gabriel, que estava ajoelhado no canto como sempre, terminou sua oração e se aproximou. Colocou sua mão pequena sobre a de Rodrigo e disse com convicção absoluta: Deus vai curar o Senhor. Eu sei que vai, mas o Senhor também precisa se curar por dentro. O que você quer dizer com isso, garoto? Gabriel inclinou a cabeça pensativo. Minha avó, antes de ir embora para o céu, me disse que às vezes a gente fica doente por fora porque está doente por dentro. Que a tristeza e a raiva podem deixar o corpo pesado. Ela dizia que precisamos perdoar para ficar leves de novo. Rodrigo sentiu algo se apertar em seu peito. Perdoar quem? Perdoar o quê? Não sei. O Senhor que sabe. Mas acho que tem muita coisa pesada dentro do Senhor. Dá para ver nos seus olhos. A sabedoria daquele menino de 8 anos era perturbadora. Rodrigo afastou a mão bruscamente. Chega de conversas filosóficas. Continuem com os exercícios. Os meninos obedeceram, mas Rodrigo percebeu que as palavras de Gabriel ficaram ecoando em sua mente pelo resto do dia. À noite, durante o jantar, aconteceu algo inédito. Helena, que geralmente comia em silêncio ou em seu quarto, perguntou sobre os meninos. Eles estão se comportando bem? Rodrigo, surpreso com a pergunta, respondeu: Sim, eles trabalham duro, fazem o que prometeram. E você acha mesmo que podem te ajudar? A voz dela tinha algo diferente, talvez o começo de uma curiosidade genuína. Não sei. Provavelmente não. Mas pelo menos estão tentando. Rodrigo pausou, então adicionou algo que o surpreendeu ao dizer: É mais do que a maioria das pessoas faz. Helena o olhou por um longo momento, e naquele olhar havia um reconhecimento de verdade compartilhada. Ambos sabiam que ele estava falando sobre ela também, sobre o abismo entre eles, sobre a solidão que dividiam mesmo estando sob o mesmo teto. Talvez eu deva conhecê-los melhor, Helena disse suavemente, mais para si mesma do que para ele. Faça o que quiser. Rodrigo respondeu, voltando sua atenção para a comida. Mas dentro dele, algo tinha se movido. Uma pequena porta, fechada há tanto tempo, havia se aberto uma fresta. Os dias continuaram passando. As sessões de fisioterapia se tornaram parte natural da rotina. Lucas desenvolvia suas técnicas, observando vídeos no celular velho que Dona Célia lhe emprestou, buscando informações sobre reabilitação medular. Mateus continuava suas conversas, mas agora Rodrigo participava mais, às vezes até contando histórias de sua própria infância, coisas que não pensava há décadas. Gabriel mantinha suas orações diárias, mas agora Rodrigo não o mandava mais parar. Simplesmente deixava o menino fazer seu ritual, e, estranhamente, aqueles momentos de oração começaram a trazer uma certa paz para a sala. Foi numa quinta-feira, exatamente 1 mês após a chegada dos meninos, que Helena apareceu na sala de fisioterapia. Os 4 pararam e a olharam surpresos. Posso assistir? Ela perguntou, sua voz incerta. Pode, Rodrigo respondeu, igualmente incerto.
sobre o que aquilo significava. Helena puxou uma cadeira e sentou-se. Observou em silêncio enquanto Lucas trabalhava com as pernas de Rodrigo. Observou Mateus conversar sobre esperança e recomeços. Observou Gabriel rezar com sua fé inabalável. Quando terminaram, ela se aproximou dos meninos. Lucas se levantou, um pouco intimidado pela presença daquela mulher elegante. Vocês são muito dedicados, ela disse suavemente. Como aprenderam a fazer isso? Lucas explicou sobre as observações, os vídeos, a tentativa e erro. Mateus falou sobre a importância de manter a mente positiva. Gabriel simplesmente mostrou seu crucifixo e disse que Deus os guiava. Algo no rosto de Helena mudou. Ela se ajoelhou para ficar na altura de Gabriel e perguntou: Você realmente acredita que vai funcionar? Acredito sim, senhora. Deus faz milagres. A gente só precisa ter fé e trabalhar junto com ele. Lágrimas inesperadas encheram os olhos de Helena. Ela tocou suavemente o rosto do menino e sussurrou: Eu queria ter uma fé assim. Daquele dia em diante, Helena começou a aparecer mais. Primeiro apenas para observar, depois para conversar com os meninos. Descobriu que Mateus gostava de desenhar e trouxe materiais de arte que tinha guardado. Descobriu que Gabriel adorava histórias bíblicas e passou a lê-las para ele à noite. Descobriu que Lucas sonhava em aprender a ler melhor e ofereceu-se para ensiná-lo. A casa começou a mudar. O ambiente frio e vazio foi aos poucos se enchendo de vozes infantis, risos, pequenos momentos de conexão. Os empregados notaram a diferença. Dona Célia comentou com seu Takeshi que a mansão parecia mais viva do que em todos os anos que trabalhara ali. Rodrigo também sentia a mudança, embora resistisse em admitir. As conversas com Mateus o faziam pensar sobre suas escolhas de vida. As massagens de Lucas, feitas com tanto cuidado, mostravam uma forma de dedicação que ele raramente encontrara no mundo corporativo. As orações de Gabriel, inicialmente irritantes, haviam se tornado estranhamente reconfortantes. Mas foi Eduardo quem primeiro notou a verdadeira mudança em Rodrigo. Em uma de suas visitas, cerca de 6 semanas após a chegada dos meninos, ele trouxe documentos importantes para a assinatura. Contratos de fusão com outra empresa, transferências significativas de ativos. Rodrigo, pela primeira vez, leu tudo com atenção antes de assinar. Fez perguntas, questionou detalhes. Eduardo, acostumado com a concordância automática dos últimos meses, ficou visivelmente desconfortável. Tem algum problema com os documentos? Eduardo perguntou, tentando manter o tom casual. Só quero entender tudo direito. Afinal, são decisões importantes. Eduardo forçou um sorriso. Claro, claro. É só que sempre confiou em mim antes. E continuo confiando. Mas não custa verificar, não é? Algo passou pelo rosto de Eduardo. Um lampejo de irritação rapidamente disfarçado. Claro que não. Fique à vontade para revisar tudo. Após Eduardo sair, Rodrigo ficou olhando para os documentos. Havia algo errado, mas ele não conseguia identificar o que exatamente. Era apenas uma sensação. Um instinto que estava começando a despertar após meses de torpor emocional. Lucas entrou na sala naquele momento, trazendo um copo de suco fresco que Dona Célia havia preparado. Senhor Rodrigo, aquele homem que veio hoje, ele é seu amigo? É meu sócio. Por quê? Lucas hesitou, mordendo o lábio. É que ele olha para o senhor de um jeito estranho, como as pessoas olhavam na rua quando queriam roubar a gente, mas fingiam ser legais. Rodrigo ficou surpreso com a observação. Crianças de rua desenvolviam um instinto afiado para detectar perigo, e Lucas havia sobrevivido 12 anos naquele mundo. Talvez seu instinto estivesse captando algo que Rodrigo, na sua vulnerabilidade, não estava vendo. Vou ficar atento, Rodrigo disse, e pela primeira vez em meses, sentiu um lampejo de seu velho eu. O empresário calculista, o homem que não se deixava enganar facilmente. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, Rodrigo e Helena jantaram juntos e realmente conversaram. Falaram sobre os meninos, sobre como eles haviam mudado a dinâmica da casa. Helena confessou que nunca havia se sentido tão viva, tão necessária.
Eu sempre quis ser mãe, ela disse baixinho. Mas você estava sempre tão ocupado, e depois pareceu tarde demais. E então simplesmente desistimos da ideia sem nunca realmente conversar sobre isso. Rodrigo a ouviu, realmente ouviu, e pela primeira vez entendeu o vazio que ela carregava. Lamento, ele disse, e as palavras saíram sinceras. Lamento não ter prestado atenção, não ter te visto. Helena limpou uma lágrima e sorriu. Talvez não seja tarde demais. Para nada. Aquela noite marcou uma mudança sutil, mas profunda. O casal que vivera como estranhos por anos começou a encontrar um caminho de volta um para o outro, guiados por 3 crianças que haviam chegado em suas vidas através de um buraco no muro. E enquanto isso, nas sombras, Eduardo Monteiro planejava seus próximos passos. Ele havia notado a mudança em Rodrigo, a nova vigilância, o despertar de sua antiga perspicácia. E isso era um problema. Um grande problema que precisaria ser resolvido rapidamente. O inverno paulistano chegou com suas manhãs frias e céu cinzento. 2 meses haviam se passado desde a chegada dos meninos, e a mansão no Jardim Europa tinha uma atmosfera completamente diferente. Os corredores que antes ecoavam apenas passos apressados de empregados, agora carregavam risos infantis, conversas animadas e até música ocasional, quando Helena tocava piano para os garotos. Lucas havia se tornado um estudante dedicado. Todas as manhãs, antes das sessões de fisioterapia, Helena o ensinava. Português, matemática, história. O menino absorvia conhecimento, como uma esponja seca finalmente encontrando água. Descobriu que adorava números, que tinha facilidade para resolver problemas complexos. Helena comentou com Rodrigo que o garoto tinha potencial para ir longe, talvez até engenharia, se tivesse as oportunidades certas. Mateus revelou um talento surpreendente para as artes. Seus desenhos começaram simples, mas rapidamente evoluíram para esboços impressionantes. Helena transformou um pequeno ateliê nos fundos da casa, que antes acumulava entulho, em um espaço de criação para ele. Trouxe tintas, telas, livros de arte. O menino passava horas ali, criando obras que expressavam tanto a dor de seu passado quanto a esperança de seu presente. Gabriel, o menor, continuava com sua fé inabalável. Helena o matriculou em um catecismo na igreja do bairro, acompanhando-o pessoalmente todos os domingos. O padre, ao conhecer a história do menino, ficou profundamente tocado. Gabriel tinha uma pureza espiritual que comovia a todos que o conheciam. Suas orações diárias por Rodrigo se tornaram um ritual sagrado na casa. Rodrigo observava tudo isso de sua cadeira de rodas com sentimentos misturados. Por um lado, ainda não sentia progressos significativos em suas pernas. Havia dias em que jurava sentir um leve formigamento, mas os médicos permaneciam céticos, dizendo que eram apenas esperanças projetadas pelo cérebro. Por outro lado, algo estava definitivamente mudando dentro dele. A amargura começava a dar lugar a uma ternura estranha e desconfortável. As sessões de fisioterapia continuavam religiosamente. Lucas aplicava as técnicas com crescente habilidade. Dr. Fernando, em suas visitas semanais, admitiu que estava impressionado com a dedicação do garoto. Às vezes, deixava materiais de estudo para Lucas ler, explicações sobre anatomia e neurologia, e o menino devorava tudo. Foi em uma terça-feira nublada de julho que Eduardo Monteiro apareceu com uma proposta que mudaria tudo. Ele chegou no meio, da tarde sem avisar o que era incomum. Geralmente ligava antes. Rodrigo estava na biblioteca com Helena e os meninos quando Eduardo entrou. "Rodrigo, precisamos conversar." "É urgente", disse ele, lançando um olhar desconfiado para as crianças. "Pode falar aqui mesmo." Eduardo hesitou, claramente desconfortável. "É sobre os negócios, assuntos confidenciais." Rodrigo suspirou e pediu que Helena levasse os meninos para o jardim. Quando ficaram sozinhos, Eduardo começou a expor uma proposta complexa. Uma fusão com uma empresa internacional que exigiria uma reestruturação completa dos ativos da companhia, transferências de propriedade, liquidação de alguns investimentos, consolidação de outros. Isso vai
Fortalecer nossa posição no mercado exponencialmente, Eduardo explicava, espalhando documentos pela mesa. Mas precisa ser feito rapidamente. A janela de oportunidade é curta. Rodrigo leu os documentos com atenção redobrada. Havia algo ali que não se encaixava completamente, mas era sutil, escondido em meio a jargões legais e números. Preciso de tempo para analisar tudo isso com calma. Eduardo forçou um sorriso. Claro, mas não temos muito tempo. A proposta expira em 48 horas. Então vou analisar nas próximas 48 horas. A tensão no ar era palpável. Eduardo guardou os documentos claramente insatisfeito. Enquanto se preparava para sair, seus olhos pousaram em um relógio antigo sobre a lareira da biblioteca. Era uma peça valiosa, um Patek Philippe que Rodrigo havia comprado em um leilão anos atrás. Valia facilmente R$ 200.000. Lindo relógio, Eduardo comentou casualmente. Foi um dos meus primeiros grandes luxos, Rodrigo respondeu, sem dar muita atenção. Eduardo saiu logo em seguida, mas Rodrigo notou algo estranho. O sócio parecia agitado, inquieto de uma forma que não era característica dele. E aquele olhar para o relógio tinha sido intenso demais para ser apenas admiração casual. Naquela noite, Rodrigo pediu para Helena revisar os documentos, com ele. Ela tinha formação em administração de empresas, embora nunca tivesse trabalhado formalmente. Juntos, passaram horas destrinchando cada cláusula, cada transferência proposta, e começaram a encontrar inconsistências. Rodrigo, olha isso aqui. Helena apontou para uma seção específica. Essa transferência de ativos está estruturada de forma que você perde controle majoritário. Se isso for aprovado, Eduardo passa a ter poder de decisão sobre tudo. Rodrigo sentiu o sangue gelar. Como não tinha visto isso antes? Porque tinha confiado cegamente, porque estava vulnerável, porque Eduardo havia se aproveitado de sua condição. Preciso verificar os documentos que assinei nos últimos meses, Rodrigo, disse sentindo uma raiva crescente. Quero todos os contratos, todas as transferências. Helena foi buscar as pastas de arquivo. Passaram a madrugada inteira revisando, e o que descobriram foi chocante. Eduardo havia estruturado uma série de transações que gradualmente transferiam controle e propriedades. Não era óbvio em cada documento individual, mas visto em conjunto, era uma tomada de poder sistemática. Rodrigo sentiu uma mistura de fúria e traição. Eduardo, seu parceiro de 10 anos, o homem em quem confiara como um irmão, estava roubando seu império enquanto ele estava preso em uma cadeira de rodas. Mas ainda precisavam de provas mais concretas. Rodrigo decidiu jogar um jogo perigoso. Fingiria não ter descoberto nada e assinaria os documentos, mas antes garantiria que toda a evidência estivesse documentada e protegida. Chamaria seus advogados pessoais, aqueles que não tinham ligação com Eduardo. No dia seguinte, quarta-feira, Eduardo voltou ansioso pelos documentos assinados. Rodrigo disse que precisava de mais um dia. A frustração no rosto de Eduardo foi evidente, mas ele concordou. Saiu da mansão com pressa, sem suas usuais gentilezas. Foi naquele mesmo dia, naquela tarde fatídica, que a situação explodiu de uma forma que ninguém esperava. Lucas estava no jardim com Mateus e Gabriel, ajudando seu Takeshi com a poda das roseiras, quando Eduardo voltou inesperadamente. Disse a dona Célia que havia esquecido um documento importante e precisava entrar rapidamente na biblioteca. A empregada, sem suspeitar de nada, deixou-o passar. Eduardo foi direto à biblioteca, mas não para buscar documentos. Com movimentos rápidos e precisos, pegou o relógio Patek Philippe da lareira e, em um gesto que seria sua perdição, caminhou até o jardim onde Lucas estava. "Garoto, venha aqui um momento", Eduardo chamou com um sorriso falso. Lucas, sempre educado, aproximou-se. Eduardo, fingindo ajustar algo na camisa do menino, deslizou o relógio no bolso do casaco largo que Lucas usava. O garoto, distraído conversando com Gabriel, não percebeu. Eduardo então voltou para dentro da casa e foi direto ao escritório onde Rodrigo trabalhava. Entrou sem bater, com expressão de choque teatral. "Rodrigo, sinto muito ter que te contar isso, mas acabei de ver um dos garotos saindo da biblioteca com algo nas mãos.
Acho que você deveria verificar se está tudo no lugar. O coração de Rodrigo apertou. Não, os meninos não fariam isso. Mas uma parte dele, a parte cínica que vivera tantos anos no mundo cruel dos negócios, sussurrou. Dúvidas. Será que tinha sido ingênuo? Será que Eduardo estava certo desde o começo? Vamos verificar, Rodrigo disse, sua voz tensa. Chamaram todos para a sala de estar. Dona Célia, seu Takeshi, Helena e os 3 meninos. Eduardo explicou que o relógio da biblioteca havia desaparecido e que precisavam fazer uma verificação. Lucas ficou confuso. Relógio? Eu não peguei nenhum relógio. Eduardo suspirou com falsa tristeza. Ninguém está acusando ninguém ainda. Mas seria bom se todos esvaziassem os bolsos, apenas para termos certeza. Os empregados o fizeram primeiro, obviamente, sem nada. Helena olhava tudo horrorizada, já pressentindo onde aquilo ia dar. Os meninos começaram a esvaziar seus bolsos. Mateus tinha apenas alguns lápis de cor. Gabriel tinha seu crucifixo e um santinho. E Lucas, quando meteu a mão no bolso fundo do casaco, sentiu algo frio e pesado. Tirou o objeto sem entender. Era o relógio. O maldito relógio que ele nunca tinha visto na vida estava ali, no seu bolso. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eduardo fez uma expressão de falsa compaixão. Lucas, por que você fez isso? Depois de tudo que o Rodrigo fez por vocês. Eu não fiz nada. Lucas gritou, lágrimas começando a descer por seu rosto. Eu não sei como isso foi parar no meu bolso. Eu juro, senhor Rodrigo, eu nunca roubaria do senhor. Nunca! Mateus e Gabriel correram para o irmão mais velho, todos os 3 agora chorando. Senhor Rodrigo, Lucas não rouba. Ele cuida da gente. Ele é bom. Mateus implorava. Rodrigo olhou para os 3 meninos, depois para o relógio, depois para Eduardo. Algo não estava certo. Lucas não tinha cara de culpado. Tinha cara de alguém genuinamente chocado e traído. E Eduardo? Eduardo estava tentando parecer triste, mas havia um brilho nos olhos, uma satisfação mal disfarçada. Foi Helena quem teve a ideia salvadora. Rodrigo, você tem câmeras de segurança por toda a casa. Vamos ver as gravações. Eduardo empalideceu visivelmente. Não acho que seja necessário. O garoto claramente... Vamos ver as gravações. Rodrigo interrompeu, sua voz fria como aço. Agora. Dona Célia foi buscar o notebook conectado ao sistema de segurança. Rodrigo, com mãos trêmulas de raiva contida, começou a revisar as filmagens. Voltou até o momento em que Eduardo entrou na biblioteca. A câmera mostrou tudo com clareza perfeita. Eduardo pegando o relógio. Eduardo se aproximando de Lucas no jardim. Eduardo colocando o objeto no bolso do menino. O silêncio na sala agora era diferente. Era o silêncio antes da tempestade. Eduardo tentou rir nervoso. Isso é um mal-entendido. Eu estava apenas... Você estava plantando evidência para incriminar uma criança, Rodrigo disse, e sua voz estava carregada de uma fúria que ele não sentia há meses. Você, meu sócio de 10 anos, tentou destruir a vida de um garoto de 12 anos para quê? Para me convencer a mandá-los embora? Por quê, Eduardo? Por que você tem tanto medo dessas crianças? Eduardo percebeu que estava encurralado. A máscara de amizade finalmente caiu, revelando o rosto calculista por trás. Porque eles estão despertando você, Rodrigo. Você estava perfeito do jeito que estava. Deprimido, vulnerável, assinando tudo que eu colocava na sua frente. Mas essas crianças, elas estão fazendo você voltar a ser quem era. E eu não posso permitir isso. Por quê? Rodrigo perguntou, embora já soubesse a resposta. Porque estou há meses do controle total da empresa, Eduardo confessou, agora sem mais nada a perder. Mais alguns documentos assinados, e tudo seria meu. Você estaria legalmente fora e eu seria o único dono de tudo que construímos. Que você construiu, corrigiu-se com um sorriso amargo. Helena estava chocada. Rodrigo sentiu a traição como uma facada física no peito. 10 anos. 10 anos de sociedade, de confiança. E tudo era mentira. Saia da minha casa, Rodrigo disse calmamente.
Amanhã meus advogados estarão revisando cada documento que você me fez assinar, cada transferência, cada contrato, e vou reverter tudo, e então vou te processar por fraude, por tentativa de roubo, por tudo que eu conseguir. Eduardo riu, um som sem humor. Você não tem provas de nada além do incidente de hoje. Os documentos são legais. Você assinou tudo de livre e espontânea vontade. Então, teremos que ver isso. Na justiça, Rodrigo respondeu. Agora saia antes que eu chame a polícia. Eduardo lançou um último olhar de ódio para os 3 meninos que haviam arruinado seus planos e saiu batendo a porta. Assim que ele se foi, Rodrigo se virou para Lucas, que ainda estava tremendo e chorando. O garoto esperava a pior. Esperava ser mandado embora, ser culpado de alguma forma. Mas Rodrigo abriu os braços. Vem aqui, garoto. Lucas hesitou. Então correu e se jogou nos braços de Rodrigo. Eu juro que não fiz nada. Eu nunca faria isso com o senhor. Eu sei, Lucas. E me desculpe por um segundo sequer ter duvidado. Mateus e Gabriel se juntaram ao abraço. Os 4 ficaram assim por longos minutos. Um abraço coletivo que significava muito mais do que perdão. Era aceitação, era família. Helena observava com lágrimas nos olhos. Dona Célia enxugava o rosto com o avental. Até seu Takeshi, sempre discreto, tinha os olhos úmidos. Aquela noite foi de revelações. Rodrigo contou aos meninos sobre Eduardo, sobre os documentos, sobre como haviam sido os verdadeiros salvadores, não apenas de suas pernas, mas de todo o seu patrimônio. Se não fossem eles, se não tivessem despertado sua atenção e cuidado, ele teria perdido tudo sem nem perceber. Os dias seguintes foram intensos. Os advogados de Rodrigo trabalharam incansavelmente. Descobriram que Eduardo havia desviado fundos, criado empresas fantasmas, estruturado transações fraudulentas. Era um esquema complexo e elaborado. Eduardo seria processado criminal e civilmente, mas o impacto mais profundo daquela revelação não foi legal ou financeiro. Foi emocional. Rodrigo, pela primeira vez desde o acidente, chorou. Chorou pela traição. Chorou pelos anos desperdiçados construindo um império vazio. Chorou pela frieza com que havia tratado as pessoas. Chorou por quase ter perdido a única coisa real que havia encontrado em tanto tempo. A conexão genuína com aquelas 3 crianças. Helena o segurou enquanto ele chorava, e também chorou com ele. Choraram juntos pelas vidas que tinham vivido separados, pela distância que haviam permitido crescer entre eles, pelas oportunidades perdidas. E os meninos Lucas, Mateus e Gabriel ficaram ali com eles, oferecendo o conforto simples de sua presença, de suas mãos pequenas, segurando as mãos grandes, de sua fé inabalável de que tudo daria certo no final. Naquela noite, algo fundamental mudou em Rodrigo Tavares. A armadura de frieza e cinismo que havia construído durante décadas finalmente rachou e caiu. Ele reconheceu com uma clareza dolorosa, mas libertadora, que os meninos lhe haviam devolvido algo muito mais precioso do que a capacidade de andar. Haviam-lhe devolvido a capacidade de sentir, de confiar, de amar. Nos dias que se seguiram, Rodrigo se entregou completamente à vida com os meninos. Acompanhava as aulas de Lucas, maravilhando-se com a inteligência do garoto. Sentava-se no ateliê com Mateus, discutindo cores e formas, mesmo sem entender nada de arte. Ouvia Gabriel ler passagens da Bíblia e, pela primeira vez na vida, considerava a possibilidade de que talvez houvesse algo maior do que ele mesmo no universo. Helena floresceu. Ela, que nunca tivera filhos, agora era mãe de 3 ao mesmo tempo. Organizou tudo para matricular os meninos em boas escolas. Lucas iria para um colégio com forte programa de exatas. Mateus entraria em uma escola com foco em artes. Gabriel frequentaria uma instituição ligada à igreja, que equilibrava a educação acadêmica e espiritual. A mansão, antes fria e vazia, estava viva. Tinha propósito. Tinha amor. Foi em uma tarde ensolarada de agosto, 3 meses e meio após a chegada dos meninos, que aconteceu o impossível. Rodrigo estava em sua sessão diária de fisioterapia com Lucas. O garoto trabalhava suas pernas com a dedicação de sempre, quando Rodrigo sentiu algo diferente. Espera, ele disse, sua voz tensa. Lucas,
Faz de novo aquele movimento. Lucas repetiu a massagem na panturrilha direita e Rodrigo sentiu. Não foi imaginação, não foi esperança vazia, foi real. Um formigamento claro, definido, inegável. Eu senti. Rodrigo quase gritou. Lucas, eu senti você tocar. Eu senti. Os olhos de Lucas se arregalaram. Sério? Senhor Rodrigo, o senhor está sentindo mesmo? Sim, faz de novo. Lucas tocou a perna novamente e novamente Rodrigo sentiu. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Helena! Helena! Vem aqui. Rápido! Helena chegou correndo, seguida por Mateus e Gabriel. Rodrigo explicou entre lágrimas. Os meninos explodiram em gritos de alegria. Gabriel caiu de joelhos e começou a agradecer a Deus em voz alta. Mateus pulava pela sala. Lucas, tentando manter a calma, mas falhando miseravelmente, ria e chorava ao mesmo tempo. Chamaram imediatamente os médicos. Dr. Carvalho veio pessoalmente fazer uma avaliação. Após uma série de testes, confirmou. Havia retorno de sensibilidade. Leve, mas definitivo. Era o primeiro sinal real de que a recuperação era possível. Não posso garantir que você voltará a andar completamente, o médico alertou. Mas isso é extremamente promissor. Com fisioterapia intensiva, há uma chance real. E Lucas será meu fisioterapeuta principal, Rodrigo declarou, colocando a mão no ombro do garoto. Ele me trouxe até aqui. Ele vai me levar até o fim. Dr. Carvalho sorriu. Nunca vi tanta dedicação. Esse jovem tem um dom natural. Se quiser seguir essa carreira, tenho certeza de que será excepcional. Aquela noite foi de celebração. Dona Célia preparou um jantar especial. Todos comeram juntos na grande mesa de jantar que havia sido usada apenas algumas vezes, em 15 anos de casamento. Riram, contaram histórias, sonharam com o futuro e Rodrigo, olhando ao redor da mesa, vendo Helena sorrir como não sorria há anos, vendo os 3 meninos comerem e conversarem animados, sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. Aquelas crianças que apareceram em sua vida através de um buraco no muro não haviam apenas prometido fazê-lo andar. Haviam feito algo muito maior. Haviam ensinado a ele o significado de família, de amor incondicional, de segundas chances. O caminho ainda seria longo. Rodrigo sabia disso, mas pela primeira vez desde o acidente tinha esperança real. Esperança de voltar a andar, esperança de ser uma pessoa melhor, esperança de construir algo genuíno com Helena, esperança de ser o pai que Lucas, Mateus e Gabriel mereciam. E no coração de São Paulo, naquela mansão no Jardim Europa, uma nova família estava nascendo das cinzas da antiga vida de Rodrigo Tavares. Uma família construída não sobre sangue ou convenção, mas sobre escolha, dedicação e amor. Os meses que se seguiram foram de transformação intensa. O retorno da sensibilidade nas pernas de Rodrigo foi apenas o começo de uma jornada árdua, mas cheia de esperança. Dr. Fernando intensificou as sessões de fisioterapia, agora com 6 encontros semanais. Lucas continuava como assistente principal, aprendendo técnicas cada vez mais complexas e aplicando-as com uma dedicação que impressionava todos os profissionais envolvidos. Setembro chegou trazendo a primavera para São Paulo. As árvores do jardim floresceram, e com elas, a vida de Rodrigo também parecia florescer novamente. As sensações nas pernas aumentavam gradualmente. Primeiro foi apenas o formigamento. Depois veio a capacidade de sentir temperatura. Em seguida, pressão e toque. E finalmente, 4 meses após a chegada dos meninos, Rodrigo conseguiu mover os dedos do pé direito. Aquele movimento minúsculo, imperceptível para quem observasse de longe, foi celebrado como a maior vitória. Helena chorou de alegria. Os meninos pularam e gritaram. Dona Célia fez um bolo especial. Até seu Takeshi, sempre reservado, deu um grande sorriso e apertou a mão de Rodrigo com força. A partir daquele momento, o progresso foi constante. Movimentos pequenos se tornaram maiores. A força voltava aos poucos, músculo por músculo. Rodrigo trabalhou com uma determinação que surpreendia até a si mesmo. Cada sessão de fisioterapia era uma batalha contra a própria limitação. E ele estava vencendo. Foi em outubro.
6 meses após o acidente e 4 meses após conhecer os meninos, que Rodrigo deu seus primeiros passos. Não foram passos firmes ou seguros. Foi cambaleante, apoiado em barras paralelas com Lucas de um lado e Dr. Fernando do outro. Mas foram passos. Seus pés tocaram o chão e sustentaram seu peso, e ele caminhou 3 metros que pareceram 3 quilômetros de vitória. Helena gravou tudo no celular, lágrimas escorrendo por seu rosto. Mateus e Gabriel aplaudiam e gritavam palavras de incentivo. E quando Rodrigo finalmente parou, exausto mas triunfante, olhou para Lucas e disse simplesmente: "Você cumpriu sua parte. Agora é hora de eu cumprir a minha." Naquela mesma tarde, Rodrigo chamou seus advogados. Queria iniciar imediatamente o processo de adoção dos 3 meninos. Já haviam providenciado toda a documentação necessária, investigado as origens das crianças. Lucas era órfão de pai e mãe, perdidos em circunstâncias tristes, mas não violentas quando ele tinha 7 anos. Vivera nas ruas desde então. Mateus havia sido abandonado por uma mãe viciada que nunca mais apareceu. Gabriel era filho de uma avó que havia partido, deixando-o sozinho no mundo. Os advogados explicaram que o processo seria complexo. Haveria investigações, visitas de assistentes sociais, audiências no fórum. Mas Rodrigo estava preparado. Tinha todos os recursos necessários e, mais importante, tinha amor genuíno por aquelas crianças. Helena se envolveu completamente no processo. Transformou 3 quartos no segundo andar em suítes individuais para cada menino. Lucas ganhou um quarto com uma estante cheia de livros de matemática e ciências. Mateus teve seu espaço decorado com suas próprias obras de arte e materiais de pintura. Gabriel recebeu um quarto com símbolos religiosos que escolheu pessoalmente, incluindo um pequeno oratório onde podia fazer suas orações. Tudo parecia estar caminhando para um final feliz quando, em novembro, as complicações começaram. Eduardo Monteiro, que estava sendo processado criminalmente por fraude e desvio de fundos, viu no processo de adoção uma última chance de se vingar de Rodrigo. Seus advogados entraram com uma ação no fórum, alegando que Rodrigo estava em condição vulnerável, que as crianças o haviam manipulado emocionalmente e que o processo de adoção era resultado de coação psicológica. As acusações eram absurdas, mas ganharam alguma atração na mídia. Jornais sensacionalistas publicaram manchetes como "Empresário em cadeira de rodas manipulado por menores" e "Adoção ou golpe? A polêmica, história de 3 garotos de rua." A opinião pública se dividiu. Alguns defendiam Rodrigo e as crianças. Outros questionavam as verdadeiras intenções de todos os envolvidos. Eduardo foi além. Contratou investigadores para procurar qualquer parente vivo dos meninos, oferecendo dinheiro para que reivindicassem a guarda das crianças. E, infelizmente, encontrou pessoas dispostas a mentir por ganância. Apareceu primeiro um homem se dizendo tio de Lucas, alegando que sempre procurou o garoto, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Era mentira. Lucas nunca tinha visto aquele homem na vida. Em seguida, surgiu uma mulher alegando ser tia de Mateus, com uma história igualmente fabricada. Para Gabriel, encontraram um casal que se dizia primos distantes dos avós, querendo resgatar o menino. Todos eram impostores pagos por Eduardo, mas tecnicamente tinham alguma documentação que os ligava às crianças, por mais distante que fosse a relação. O fórum não teve escolha senão considerar suas reivindicações. O caso ganhou proporções que ninguém esperava. Foi marcada uma audiência judicial onde tudo seria decidido. Rodrigo, Helena, os 3 meninos, os falsos parentes, Eduardo e seus advogados, assistentes sociais e até representantes do Ministério Público estariam presentes. A noite anterior à audiência foi tensa na mansão. Os meninos estavam assustados. E se fossem separados? E se fossem forçados a ir com aquelas pessoas que não conheciam? Lucas, sempre o mais forte, tentava manter a calma pelos irmãos menores, mas Rodrigo via o medo em seus olhos. Rodrigo os reuniu na sala de estar e falou com uma convicção que vinha do fundo de sua alma transformada. Escutem bem,
Não importa o que aconteça amanhã, vocês são meus filhos. No coração, onde importa de verdade, vocês já são meus. E eu vou lutar por vocês com todas as forças que tenho. Ninguém vai levar vocês de mim. Eu prometo. Helena abraçou os três. Somos uma família. E famílias não se separam. Naquela noite, Gabriel rezou mais intensamente do que nunca. Mateus desenhou um retrato da família toda junta. Lucas ficou acordado até tarde, estudando, porque sabia que a educação que Rodrigo lhe dera seria sua melhor arma para provar que merecia estar ali. O dia da audiência amanheceu frio e cinzento. O fórum estava cheio, com jornalistas do lado de fora e uma multidão de curiosos. A juíza responsável pelo caso era a doutora Márcia Soares, uma mulher de 50 anos conhecida por sua severidade, mas também por sua justiça imparcial. A audiência começou com Eduardo e seus advogados apresentando suas acusações. Alegaram que Rodrigo, em estado de fragilidade emocional após o acidente, havia sido seduzido pela ideia de ser curado pelas crianças. Que os meninos, embora não necessariamente mal intencionados, estavam sendo usados por pessoas ao redor de Rodrigo para garantir acesso à fortuna da família. Apresentaram testemunhas, pessoas que Eduardo havia pago para mentir, dizendo que viram os meninos se comportando de forma suspeita, falando sobre dinheiro, planejando como conseguir mais coisas de Rodrigo. Eram mentiras tão óbvias que causavam raiva, mas estavam sendo ditas sob juramento. Em seguida, os falsos parentes fizeram seus apelos. O suposto tio de Lucas falou sobre como amava o garoto e sempre quis cuidar dele. A falsa tia de Mateus chorou lágrimas de crocodilo. Os primos de Gabriel encenaram uma devoção familiar que era patética de tão falsa. Quando chegou a vez da defesa, os advogados de Rodrigo desmontaram as acusações metodicamente. Apresentaram as filmagens das câmeras de segurança mostrando Eduardo plantando o relógio. Mostraram os documentos comprovando as fraudes financeiras que Eduardo havia cometido. Demonstraram que todas as testemunhas haviam recebido pagamentos suspeitos de contas ligadas a Eduardo. Quanto aos falsos parentes, a investigação dos advogados de Rodrigo havia revelado a verdade. O suposto tio de Lucas tinha antecedentes criminais e nunca havia se preocupado com o garoto até ser contatado por investigadores de Eduardo. A tia de Mateus havia abandonado completamente aquele ramo da família décadas atrás e só voltou quando ofereceram dinheiro. Os primos de Gabriel mal conheciam os avós do menino. Então, chegou o momento mais importante, os depoimentos pessoais. Lucas foi chamado primeiro. O garoto de 12 anos subiu no banco de testemunhas com a postura ereta e digna. A juíza o tratou com gentileza, mas seriedade. Lucas, conte para mim como conheceu o senhor Rodrigo. E Lucas contou. Falou sobre a vida nas ruas, sobre cuidar de Mateus e Gabriel, sobre o dia em que encontraram o buraco no muro e viram aquele homem na cadeira de rodas. Falou sobre a promessa impossível e como decidiram aceitar o desafio porque era a única esperança que tinham. Sua voz era clara, sem hesitação. Você quer ficar com a família Tavares? A juíza perguntou diretamente. Mais do que qualquer coisa no mundo, Lucas respondeu, e lágrimas começaram a descer por seu rosto. Eles não são apenas pessoas ricas que nos deram um teto. Eles nos deram amor. Dona Helena me ensina todos os dias e acredita que eu posso ser engenheiro. Senhor Rodrigo me trata como filho de verdade, não como caridade. Eles me fazem sentir que eu importo. E eu não quero perder isso nunca. O suposto tio de Lucas tentou interromper, mas a juíza o silenciou com um olhar. Mateus foi o próximo. O garoto de 10 anos, sempre tão comunicativo, falou sobre transformação e segundas chances, sobre como todos merecem a oportunidade de recomeçar, sobre como Rodrigo, que era um homem fechado e amargo, havia se tornado gentil e amoroso, sobre como Helena, que nunca teve filhos, era a melhor mãe que poderia imaginar. Eu sei que o senhor Rodrigo fez coisas ruins no passado, Mateus disse com sua sabedoria característica, mas as pessoas podem mudar. Ele mudou. E nós também mudamos. A gente se salvou mutuamente. Isso não é manipulação.
Isso é amor. Gabriel foi o último dos meninos. O pequeno, com apenas 8 anos, segurou seu crucifixo e falou com convicção absoluta sobre fé e milagres, sobre como Deus tinha um plano e havia colocado todos juntos por uma razão, sobre como suas orações foram atendidas não apenas porque o Senhor Rodrigo voltou a andar, mas porque todos encontraram uma família. Eu não quero ir com aquelas pessoas, Gabriel disse, apontando para os falsos primos. Eu nunca vi eles, na minha vida. Minha família é o Senhor Rodrigo, a Dona Helena, o Lucas e o Mateus, e ninguém vai me tirar deles. Então foi a vez de Helena. Ela subiu ao banco e falou sobre a solidão de seu casamento, sobre como havia perdido o propósito de viver, sobre como os meninos haviam lhe dado uma razão para acordar todos os dias. Falou sobre ensinar Lucas e ver seus olhos brilharem com cada novo conceito aprendido, sobre sentar com Mateus no ateliê e discutir arte, sobre ler para Gabriel e aprender com a fé pura daquele menino. Eu nunca pude ter filhos, Helena disse, sua voz quebrando, e passei anos acreditando que minha vida seria sempre vazia por causa disso. Mas então esses 3 meninos apareceram, e eu descobri que família não é sobre sangue, é sobre escolha, é sobre amor. Eu escolho esses meninos, e eles me escolheram também. Por fim, chegou a vez de Rodrigo. Ele se levantou da cadeira de rodas, ainda precisando de apoio, mas capaz de ficar de pé, e caminhou lentamente até o banco de testemunhas. Aquele simples ato, aquela caminhada curta, mas significativa, já dizia tudo. Rodrigo falou sobre sua antiga vida, sobre a frieza, a ganância, sobre construir um império vazio, sobre o acidente que o paralisou não apenas fisicamente, mas emocionalmente, sobre afundar em amargura e perder qualquer senso de humanidade. E então 3 crianças apareceram na minha vida. Ele continuou, sua voz forte ecoando pela sala. 3 crianças que não tinham nada, mas me ofereceram tudo. Eles me ofereceram dedicação quando eu não merecia. Ofereceram fé quando eu havia perdido toda a esperança. Ofereceram amor quando eu tinha esquecido como amar. Rodrigo olhou para Eduardo, que estava sentado a alguns metros de distância. Eduardo Monteiro, meu antigo sócio, está certo sobre uma coisa. Eu estava vulnerável quando essas crianças chegaram, mas ele erra ao pensar que elas me manipularam. A verdade é que me salvaram. Salvaram-me de mim mesmo. Enquanto ele roubava meu dinheiro, essas crianças me devolveram minha alma. O silêncio na sala era absoluto. Rodrigo continuou, agora olhando diretamente para a juíza. Lucas não é apenas um garoto inteligente. Ele é o filho que eu nunca tive e sempre quis. Mateus não é apenas um artista talentoso. Ele é a sabedoria que eu nunca desenvolvi. Gabriel não é apenas uma criança de fé. Ele é a bondade que eu nunca pratiquei. Juntos, eles me fizeram uma pessoa melhor. E eu quero passar o resto da minha vida sendo digno do amor deles. Lágrimas corriam pelo rosto de muitos na sala. Até a juíza, conhecida por sua dureza profissional, limpou discretamente os olhos. Eduardo tentou falar, mas seus próprios advogados o impediram. Sabiam que qualquer palavra dele naquele momento apenas pioraria sua situação. A juíza pediu um recesso de 2 horas para deliberar. Foram as 2 horas mais longas da vida de todos os envolvidos. Rodrigo, Helena e os 3 meninos ficaram juntos em uma sala privada, segurando as mãos, uns dos outros rezando e esperando. Quando voltaram ao tribunal, a tensão era palpável. A juíza Márcia Soares entrou com sua expressão séria habitual. Sentou-se, organizou seus papéis e começou a falar. Analisei cuidadosamente todos os depoimentos e evidências apresentadas. As acusações de manipulação emocional não têm fundamento. Os vídeos demonstram claramente uma tentativa de sabotagem por parte do senhor Eduardo Monteiro, que será encaminhado para processo criminal adicional por falso testemunho e obstrução da justiça. Eduardo empalideceu. Seus advogados começaram a sussurrar freneticamente. Quanto aos parentes que reivindicam a guarda das crianças, a juíza continuou. As investigações revelaram que nenhum deles demonstrou qualquer interesse genuíno ou histórico de cuidado. Suas motivações são claramente financeiras,
Portanto, suas reivindicações são negadas. Os falsos parentes tentaram protestar, mas foram silenciados. E quanto ao pedido de adoção do senhor Rodrigo Tavares e da senhora Helena Tavares, a juíza fez uma pausa e o coração de todos pareceu parar. Raramente vejo um caso onde a conexão emocional e o amor são tão evidentes. Essas crianças não apenas encontraram uma casa, encontraram uma família. E essa família não apenas acolheu essas crianças, foi transformada por elas. A juíza sorriu, a primeira vez que alguém a viu sorrir naquela audiência. Portanto, defiro o pedido de adoção. Lucas Tavares, Mateus Tavares e Gabriel Tavares. Esses são agora seus nomes legais. Vocês são oficialmente uma família. O tribunal explodiu em aplausos. Jornalistas correram para fazer ligações, mas nada disso importava para as 6 pessoas que se abraçaram no meio da sala. Rodrigo segurou seus 3 filhos com uma força que vinha da gratidão mais profunda. Helena chorava e ria ao mesmo tempo. Os meninos gritavam de alegria. Eduardo Monteiro foi escoltado para fora do tribunal sob prisão preventiva. Seria julgado por múltiplos crimes e enfrentaria anos de prisão. Mas, antes de sair, olhou para trás uma última vez e viu Rodrigo com seus 3 filhos, e naquele momento compreendeu que havia perdido muito mais do que um processo judicial. Havia perdido a chance de ter algo real em sua vida. Os meses seguintes foram de alegria pura. O processo de adoção foi concluído oficialmente em janeiro do ano seguinte. Houve uma pequena cerimônia na mansão, com apenas os empregados, alguns amigos próximos e os advogados que haviam lutado pelo caso. A recuperação física de Rodrigo continuou progredindo. Em fevereiro, ele já conseguia caminhar sem apoio por distâncias curtas. Em março, caminhou do portão até a porta da frente sem ajuda. Em abril, subiu as escadas da mansão sozinho pela primeira vez desde o acidente. Lucas foi matriculado em um dos melhores colégios de São Paulo, com foco em ciências exatas. Seu desempenho era excepcional. Os professores diziam que ele tinha potencial para entrar nas melhores universidades do país. Rodrigo já planejava ajudá-lo a estudar engenharia no ITA ou na Poli. Mateus ganhou uma bolsa em uma escola de artes prestigiada. Suas obras começaram a chamar a atenção de galerias. Uma pequena exposição foi organizada e todas as peças foram vendidas. O dinheiro, Mateus insistiu, deveria ser doado para instituições que ajudavam crianças de rua. Gabriel continuou sua jornada espiritual. Tornou-se coroinha na igreja do bairro e falava sobre um dia trabalhar ajudando pessoas necessitadas. Helena o apoiava completamente, levando-o aos encontros da igreja e participando das atividades com ele. Rodrigo reestruturou completamente sua empresa. Demitiu executivos que compartilhavam sua antiga mentalidade predatória. Implementou políticas de responsabilidade social. Criou um programa de bolsas para jovens em situação de vulnerabilidade e fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada a tirar crianças das ruas e colocá-las em famílias acolhedoras. Helena encontrou seu propósito. Tornou-se presidente da organização e dedicava horas todos os dias coordenando adoções, treinando famílias, visitando abrigos. Sua vida, antes vazia, estava agora repleta de significado. O casamento entre Rodrigo e Helena, que estava morto em tudo exceto no papel, renasceu. Voltaram a conversar, a rir juntos, a sonhar com o futuro. A paixão inicial talvez não voltasse nos mesmos moldes, mas algo mais profundo e verdadeiro tomou seu lugar. Companheirismo, respeito, amor genuíno construído sobre fundações sólidas de experiências compartilhadas e propósito comum. Em maio, um ano após o acidente de Rodrigo, Eduardo Monteiro foi condenado a 8 anos de prisão por fraude, desvio de fundos, falso testemunho e obstrução da justiça. Perdeu tudo o que havia roubado e ainda teve que pagar indenizações pesadas. Rodrigo, para surpresa de muitos, foi visitá-lo na prisão algumas semanas após a condenação. Sentaram-se frente a frente, separados por um vidro falando através de telefones. "Por que você veio?" Eduardo perguntou, amargo e derrotado. "Porque aprendi algo importante", Rodrigo respondeu calmamente.
Aprendi que segurar raiva e ressentimento só envenena quem os carrega. Aprendi isso com 3 crianças que tinham todo motivo para odiar o mundo, mas escolheram amar. Então vim aqui para te dizer que te perdoo. Eduardo riu sem humor. Seu perdão não significa nada. Não muda onde estou. Você está certo. Não muda onde você está. Mas muda onde eu estou. E espero que algum dia você também encontre alguma forma de paz. Não por mim, mas por você mesmo. Rodrigo se levantou para ir embora, mas Eduardo o chamou de volta. Eles realmente te mudaram, não foi? Aqueles meninos. Completamente, Rodrigo respondeu. Me mostraram que nunca é tarde para começar de novo, para ser alguém melhor. Espero que um dia você aprenda isso também. E com essas palavras, Rodrigo deixou o passado para trás definitivamente. O tempo continuou passando. Os meninos cresciam. Lucas desenvolveu paixão por robótica e começou a participar de competições nacionais. Mateus teve uma segunda exposição, ainda mais bem-sucedida que a primeira. Gabriel, com sua bondade natural, tornou-se o menino mais querido de sua escola, sempre ajudando colegas e professores. A mansão no Jardim Europa estava irreconhecível. Onde antes havia silêncio e frieza, agora havia risadas e música. Onde havia corredores vazios, agora havia projetos de ciências espalhados, telas sendo pintadas, livros sobre santos abertos em várias páginas. Onde havia solidão, agora havia família. Dona Célia, que vira tudo desde o começo, comentou certa manhã com seu Takeshi, enquanto preparavam o café da manhã. Nunca imaginei ver o Sr. Rodrigo assim. Feliz de verdade. E a senhora Helena, então? Parece 10 anos mais jovem. Seu Takeshi assentiu com sua sabedoria silenciosa. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Foi em uma tarde ensolarada de novembro, exatamente 1 ano e meio após a chegada dos meninos, que aconteceu a celebração final. Rodrigo havia se recuperado completamente. Caminhava normalmente, sem dor ou limitação. O milagre que Gabriel havia orado, que Lucas havia trabalhado, que Mateus havia sustentado, com esperança, havia se concretizado totalmente. Organizaram uma festa no jardim da mansão. Não uma festa grande e ostensiva, mas uma reunião íntima com aqueles que realmente importavam. Dona Célia e seu Takeshi estavam lá, claro. Dr. Fernando e Dr. Carvalho também foram convidados. Os professores dos meninos vieram. Alguns amigos verdadeiros que haviam permanecido durante os momentos difíceis. Havia mesas com comida, música suave tocando, decorações simples, mas bonitas. Era uma celebração não apenas da recuperação física de Rodrigo, mas da recuperação emocional de toda a família. Em certo momento da tarde, Rodrigo pediu atenção de todos. Com Helena ao seu lado e os 3 meninos à sua frente, ele fez um discurso que vinha do mais profundo de seu coração transformado. Há 1 ano e meio, eu era um homem rico, mas miserável. Tinha tudo que dinheiro podia comprar, mas nada que realmente importava. Estava preso não apenas em uma cadeira de rodas, mas em uma prisão de amargura e solidão que eu mesmo havia construído. Ele olhou para os 3 meninos, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. E então, 3 crianças entraram na minha vida. Entraram literalmente por um buraco no muro, e com elas, trouxeram algo que eu havia perdido há muito tempo. Lucas me trouxe dedicação e perseverança. Mateus me trouxe sabedoria e esperança. Gabriel me trouxe fé e bondade. Juntos, não apenas me ajudaram a voltar a andar, me ensinaram a viver de verdade. Helena apertou sua mão, sorrindo através das lágrimas. Rodrigo continuou, agora olhando para ela. E minha esposa, que eu havia negligenciado por tantos anos, encontrou através dessas crianças o propósito que eu nunca consegui lhe dar. Ela se tornou a mãe incrível que sempre teve potencial para ser. Lucas, Mateus e Gabriel se aproximaram. Rodrigo se ajoelhou para ficar na altura deles e abraçou os 3. Vocês salvaram minha vida em todos os sentidos possíveis, e eu prometo passar cada dia do resto da minha vida sendo digno de ser chamado de pai de vocês. Gabriel, sempre o mais emocional, começou a chorar.
Lucas tentava manter a compostura, mas falhava. Mateus simplesmente sorria, aquele sorriso sábio que carregava o entendimento de tudo que haviam passado juntos. A festa continuou até o pôr do sol. As pessoas conversavam, riam, compartilhavam histórias. Mas em certo momento, Rodrigo se afastou um pouco do grupo e caminhou até o muro dos fundos. O buraco havia sido consertado meses atrás, mas ele ainda lembrava exatamente onde ficava. Olhou para aquele pedaço de parede e pensou em todas as escolhas e coincidências que haviam levado àquele momento. Se não tivesse sofrido o acidente, se não tivesse ficado amargo, se não tivesse ido ao jardim naquela tarde específica, se os meninos não tivessem encontrado aquele buraco, se ele tivesse mandado embora ao invés de fazer aquela promessa absurda, tantos sês, tantos momentos cruciais. E todos haviam convergido para criar algo belo onde antes só havia vazio. Senhor Rodrigo, uma voz pequena chamou. Era Gabriel, que havia vindo procurá-lo. O senhor está bem? Rodrigo pegou o menino no colo, algo que teria sido impossível há 1 ano e meio. Estou mais do que bem, Gabriel. Estou em casa. Porque é isso, não é? Casa não é um lugar. É onde está sua família, continuou Rodrigo, mais para si mesmo do que para o menino. Gabriel abraçou o pescoço de Rodrigo. Deus respondeu minhas orações. O Senhor voltou a andar. Respondeu muito mais do que isso. Me deu uma família. Me deu um propósito. Me deu uma segunda chance. Voltaram juntos para a festa. Lucas estava mostrando seu projeto de robótica para Dr. Fernando. Mateus estava desenhando retratos rápidos dos convidados. Helena ria de algo que Dona Célia havia dito. Era uma cena de normalidade, de alegria simples, de amor compartilhado. E Rodrigo Tavares, o homem que um dia fora conhecido por sua frieza e impiedade, que construíra um império sobre a infelicidade alheia, que perdera tudo e encontrara algo infinitamente mais valioso, finalmente entendeu o verdadeiro significado de riqueza. Não estava nas contas bancárias, nos imóveis, nas empresas. Estava ali, naquele jardim, naquelas pessoas que escolheram amá-lo apesar de tudo. Estava nos abraços de seus filhos, no sorriso de sua esposa, na lealdade de seus empregados que se tornaram amigos. A noite caiu sobre São Paulo, a cidade imensa com suas milhões de histórias. E naquela mansão no Jardim Europa, uma dessas histórias havia encontrado seu final feliz. Não era um final perfeito, porque a vida nunca é perfeita, mas era um final verdadeiro, construído sobre fundações sólidas de amor, perdão e transformação. Lucas, Mateus e Gabriel haviam prometido fazer Rodrigo voltar a andar. E cumpriram sua promessa de forma tão completa que fizeram muito mais. Fizeram-no voltar a viver. E Rodrigo, por sua vez, havia prometido adotá-los e dar-lhes uma nova vida. E também cumpriu sua promessa, dando-lhes não apenas um teto e comida, mas uma família verdadeira, oportunidades infinitas e amor incondicional. No fim, todos haviam ganhado. Todos haviam se salvado mutuamente. E isso, mais do que qualquer milagre médico, era a verdadeira história de esperança. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo, Helena, Lucas, Mateus e Gabriel tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de transformação, redenção e amor familiar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a chegada dos meninos? O desmascaramento de Eduardo? O primeiro passo de Rodrigo? Ou o final emocionante da adoção? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais humano e transformador da vida. Histórias que nos lembram que nunca é tarde para recomeçar, que o amor pode curar as feridas mais profundas e que família é sobre escolha e dedicação. Te esperamos no próximo episódio com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções. Até lá!